Fala, meu povo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Negritudes, esse programa de resistência da telinha da TV Alba, que hoje é diretamente daqui do bairro de Itapuã. Estou aqui acompanhado do meu amigo Vinícius de Moraes, sentadinho aqui, passando essa tarde gostosa na praia de Itapuã. E é daqui que vamos rodar o nosso Negritude de hoje, que vai receber, rapaz, um convidado mais do que especial. Ele é comunicador e tem feito um barulhozinho danado, um barulho bom nas redes sociais. Tá curioso para saber quem é? Solta aí o nosso convidado de hoje. Sou o William, nosso convidado de hoje, meu amigo. Prazer estar aqui. Prazer te receber aqui Prazer nesse meu. programa que é tão rico e vai ficar ainda mais rico com a sua presença. Com a nossa. Pois é. Tô curioso para saber um pouco da sua história. Tenho certeza que a galera de casa também, para saber, conhecer mais um pouco de você. A galera te conhece pelas lentes aí dos celulares, das câmeras, mas hoje a gente vai conhecer mais um pouco da vida de Will. Pode ser? Pode. Com a equipe desse tamanho, eu acho que vocês vão saber muitas coisas. É mesmo? Aham. Tá tudo liberado? Tudo liberado. Vamos lá comigo, vamos sentar pra gente bater esse papo? Vamos sentar. Vamos nessa. Vamos nessa. Pois bem, meus amigos, hoje nosso Negritude é nesse paraíso chamado Itapuã. E vou convidar você e nosso convidado de hoje, que eu já apresentei, sou o William, meu amigo, mais uma vez dizer que é um prazer te receber aqui. Prazer, meu. Agradecer também ao Hotel Casa Divina, que abriu as portas aqui para essa gravação, fazendo esse encontro se tornar possível. Muito obrigado a todos os envolvidos aqui. Um lugar que, inclusive, esse cidadão aqui, esse senhor aqui, conhece bastante. Você já ficou aqui, não é isso? Já fiquei. Isso aqui é uma delícia, é um presente. Eu convido todo mundo a conhecer porque eles têm uma das melhores hospedagens, porque a hospedagem é o trato. Sim. Eu acho que nem é a estrutura só, que é incrível também. Eles têm um carinho especial. Acho que a gente sabe fazer isso bem, né? E aqui num espaço que a gente tá, numa vista privilegiada ali, um marzão ali, bem pertinho aqui do farol de Itapuã também. Então, bastante convidativo. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Will, vou te chamar de Will. O Will, sou o William. Vou perguntar já do sou o William, mas antes disso, né, eu fiz ali, dei o seu mini currículo, digamos assim, sua bio, mas quem é o William, além de toda essa bio? Onde o William nasceu? Relembra um pouco da sua infância. Quais são as primeiras lembranças da sua infância que você tem na sua mente? Eu acho bonita essa sua pergunta em um tempo em que as pessoas perguntam qual é o nicho. Sim. Eu estive há pouco tempo em um evento bem grandioso, assim, em termos técnicos, e o que me estranhava eram as perguntas, qual é o seu nicho? E ninguém perguntava quem você é como ser, né? Eu acho isso tão importante. Bom, eu sou filho de uma mulher muito arretada, uma mãe solo, extraordinária. Nasci em Feira de Santana, lá no interior da Bahia, fui criado ali, minha vida em torno daquela cidade. Com os meus 19 para os 20 anos, eu vim morar em Salvador para estudar publicidade na época, para tentar a vida, encontrar um rumo profissional, né, com a dificuldade da cidade do interior nesse sentido. E o que eu mais busquei quando eu cheguei aqui na cidade foi me conectar com pessoas e aprender uma nova cultura. Porque eu sinto que durante a minha formação e adolescência, eu não tive acesso à musicalidade, ao teatro. Eu sentia que a minha cidade natal, embora eu a ame, tinha faltava isso evidente. E eu acho que o que me fez me apaixonar por Salvador foi a ancestralidade muito forte e a cultura também muito forte, né? Eu acho que como nós somos o lugar que mais tem pretos fora da África, eu não sabia disso na época, é claro, mas eu me senti muito abraçado, muito representado. Em Feira eu me via também nas pessoas, mas aqui eu me vi muito mais porque eu acabei me ligando à cultura do lugar e entendendo que era a minha casa, né? Porque lá é onde a gente escolhe. Perfeito. Mas é um pouco isso. Qual é, assim, é um desafio até difícil. Qual é a primeira lembrança que você tem da sua infância, assim? Primeira imagem que vem na sua mente? Eu tenho uma lembrança dos meus primos, porque eu sempre gostei das relações, né? Minha casa era uma casa cheia. Sim. Então eu sou aquela pessoa que o primo ia usando o sapato do outro quando o pé ficava apertando, que a roupa ia a gente andando um pro outro, e aí a gente assistia juntos. Para você ter ideia, na nossa casa era a única sala da família que tinha TV. Então todas as famílias ali que estavam próximas iam assistir novela.
Eu sou do tempo que tinha hora para assistir TV, a gente não assiste o dia todo. Então, vai ligar a TV na hora da novela, então vai todo mundo assistir novela na casa da minha avó, no caso, da época, né? Então, a lembrança que eu tenho são dos meus primos brigando por comida, pela roupa, pelas coisas mais importantes, assim, que a gente nem sabia o quão iam ser especiais depois, né? Hoje a gente conversa, sente falta, uns já se foram. Então eu sempre me relaciono com essas memórias, Perfeito. com a minha casa cheia dos meus primos, que são irmãos para mim. Você falou sua mãe, qual o nome de... Lene. Dona Lene. É Cacilene, mas aí ela gosta Cacilene. que chama de Lene, cara. Então, ó, Dona Lene. Beijo pra Dona Lene, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa. O Will deu muito trabalho pra Dona Lene na infância. Não vale mentir. Não dei. Eu sempre fui... Eu sou capricorniano nato, assim. Eu sempre fui muito, no sentido, assim, criativo. Eu dava trabalho porque eu inventava peripécias, assim. Eu fazia circo na minha sala, aí tocava fogo no chão para dizer que era efeito, aí me pendurava numa barra para dizer que eu ia ser malabares de circo. Eu tinha um sonho de fugir com circo, cara. Eu não podia ver um circo que eu embrenhava no circo, não queria sair. Aí vendia as panelas de alumínio para conseguir entrar no circo, vendia as garrafas do meu avô, dava um jeito. Eu amava essa coisa artística, né? Então, nesse sentido, minha mãe disse que eu dei trabalho, mas não era um trabalho da rua, do palavreado, das bebidas, das drogas. Eu sempre fui muito correto. Até porque eu sou o primeiro, né? Neto, sobrinho, então eu sempre senti essa responsabilidade. Nunca foi um fardo, mas eu sempre gostei, me envaidecia o fato de ser um líder do grupo. Então eu queria ser o melhor em tudo, mas eu não evitava a criatividade, que era uma loucura para minha família lidar com isso. Perfeito. E desse Will, lá na infância, que tinha esse sonho de fugir com o circo, que estava na cidade. Outro dia eu tava pensando, será que eu vou, gente? Eu devo fugir? Às vezes dá uma vontade de ir embora pro circo. Perfeito. E aí, desse sonhador, esse menino sonhador, surgiu o adolescente posteriormente e hoje o adulto, né? O Will que veio para Salvador, né? Como muitas pessoas usam esse termo, veio tentar a vida na capital. Na capital, né? bem isso. E deu certo, É, tem deu certo. dado certo. Tem dado certo. Mas antes disso, quem acompanha o Will nas redes sociais Aham. já viu que, inclusive, é um dos seus primeiros posts lá no seu perfil, é quando você conta um pouco da sua história, do trabalho que você tinha antes, como CLT. No CLT. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história, bastante curiosa para quem está em casa acompanhando a nossa gravação, quem está acompanhando o nosso Negritudes. Como você trabalhava numa empresa e como essa demissão mudou completamente os rumos da sua vida. Para começar, eu acho que a gente já deve... É quase do corte, assim. A gente está falando de uma capital, do lugar que mais tem pretos fora da África. Mas a grande maior parte das empresas são comandadas por gestores brancos e, infelizmente, muitos desse lugar do próprio racismo, propagadores do racismo. Foi por essa porta aqui que eu passei o dia que eles me demitiram. Foi aqui que muita coisa negativa aconteceu na minha vida. Coisas boas também aconteceram. E com essa caixa e o sonho de que trabalhar na internet daria certo. Até me tornar, em menos de 2 anos, um influenciador que incomodou a irrelevância. Então eu sofri muito racismo na minha trajetória profissional, eu não sabia que era ele, até porque meu despertar para ser uma pessoa preta levou um tempo. Eu tinha uma avó, que Deus a tenha, que ela dizia, você não é preto, preto é seu tio Sandro, porque ele era um homem retinto. Então eu cresço pensando que eu tinha algum privilégio, que eu não teria o apontamento social. E aí depois, na lida, a gente percebe que não é bem assim. Existe aí muitas camadas. Eu desperto que eu sou preto e que sofria racismo nos momentos em que as minhas tentativas de crescimento eram boicotadas por questões da minha cor de pele e o que eu carregava de uma dor que eu acho que até é ancestral. Porque essa raiva que muitos intitulam de maneira negativa como uma raiva que você sente porque você é raivoso, é de fato a nossa revolta com o sistema tentando nos fazer ficarmos na vítima, mas a gente reage, né? Só para poder fazer essa introdução. Eu começo a trabalhar aqui e começo a sentir todos esses boicotes, formando como indivíduo, né, como adulto. Eu consegui me tornar gestor de comunicação em uma empresa que eu comecei como telemarketing, porque quando eu saio de Feira de Santana para Salvador, eu precisava trabalhar em uma carga horária menor. Eu nem sabia o que era o telemarketing, inclusive o telemarketing é líder em causar burnout em funcionários, depressão, há muito distrato. É muito precarizado esse trabalho, a gente demoniza tanto essas pessoas e a gente sofre tanto ali, mas eu consegui ascender em detrimento a uma performance de resistir mesmo. E aí eu passo por 5 áreas da empresa em um período muito curto. Me tornei gestor e pensei, eu vou me aposentar aqui, eu vou ficar.
Só que, na verdade, isso não daria certo porque eu comecei a sofrer preconceitos quando eu cheguei no que a gente chama de topo dentro de uma empresa grande, né? E então eu comecei a sofrer muito racismo, perseguição, críticas da minha aparência. Quando eu comecei a fazer a transição capilar, que eu saio do alisamento e começo a botar os meus cachos, como que eu vou ter um supervisor de cabelo cacheado? Não é legal. A gente tem escritório na cidade de Jardim de São Paulo, como é que o cliente vai te ver? Essas coisas parecem bizarras agora, mas naquele momento eram naturais. Porque ainda não era tão, parece que é tão novo esse empoderamento, que é tão necessário, mas há um tempo atrás a gente via tudo isso sem nem perceber. O que aconteceu foi que ao longo dessa trajetória me tornei gestor, fui me empoderando, me colocando, virei recrutador, selecionava funcionários, comecei a gravar vídeos no TikTok dando dica para as pessoas de como falar bem para passar em uma entrevista de emprego, mas no meio do caminho eu criei um conteúdo que é o conteúdo que mudou a minha vida, criticando a influência irrelevante. E por que eu falo isso? Porque eu contratava influenciadores já na fase do trabalho. Mesmo sofrendo os racismos, eu ia crescendo. Era cansativo, me deprimia, mas eu estava ali resistindo. Que é o que a gente sabe fazer bem, que é resistir. É doloroso, mas a gente sabe como fazer isso. E não, a empresa não entendia como que com tantos boicotes eu continuava ali. Eu sangrava, mas eu estava indo, né? Enfim, e aí eu comecei a fazer vídeos ajudando as pessoas, a empresa presta atenção nesse conteúdo, faço um vídeo que viraliza criticando os influenciadores irrelevantes, que é o conteúdo que mudou tudo, não era mais o conteúdo de ajudar as pessoas a passar numa entrevista, a empresa descobre que eu sou agora uma pessoa que está formando comunidade, já estava com 70 mil seguidores no TikTok, era oculto, e aí volta toda a perseguição que eu sofria até chegar naquele lugar de gestor, porque aqui eu estou editando a história, né? E aí eles tomam a decisão de me demitir porque eles não achavam que eu tinha fit cultural. Porque eu comecei a tecer críticas, raciocínios sobre a privatização da escola, da educação, perdão, sobre as questões raciais, na época até o Davi do BBB, sobre como ele lidaria com as críticas quando saísse. E a empresa não gostou e tomou a decisão de me demitir. E foi assim que a coisa aconteceu. E aí eu tive duas saídas. Eu tinha duas opções, na verdade. Ou sucumbir a isso, ou fazer disso algo melhor para mim. E eu tomei a segunda opção. Perfeito. E você trilhou, né, resolveu trilhar por esse caminho, que isso está mais do que claro, mais do que nítido, que foi o melhor caminho a ser seguido, de fato. E você considera, Will, esse momento da sua vida como uma grande virada de chave mesmo, assim, da sua vida? Considero todas as fases. Eu sou uma pessoa normalmente muito otimista. Eu acho que todas essas coisas que aconteceram e que eu acabo comunicando nas redes sociais, elas aconteceram para que eu tivesse história para contar para você, eu acho. Eu acho que já estava escrito, predestinado. Eu não acho que a gente precise sofrer para chegar em algum lugar. Eu realmente não acho que isso é justo. Mas eu acredito que tudo isso foi para que eu chegasse hoje aqui e tivesse repertório. Então eu leio como uma virada de chave que continua virando, porque na minha ideia como formação de indivíduo, a chave vai virar mais quando outras pessoas estiverem ocupando esses lugares. A gente tem pouquíssimos influenciadores que furaram a bolha e são conhecidos nacionalmente, pessoas pretas, sobretudo nordestinos, LGBTQIAPN+, porque eu carrego tudo isso. Não é só o fato da cor da minha pele, eu tenho todas as coisas que colocam no lugar de base, né, como dos grupos tidos como marginalizados. Então eu já carrego tudo isso sem precisar levantar alguma bandeira, eu já sou esse posicionamento. Então ainda não estou contente, mas estou entendendo que a chave está virando. Eu preciso ver mais gente chegando. Sou o William, ele nasce a partir desse momento? Eu acho que sim, porque esse sou é um fortalecimento. Eu acho que as pessoas pretas elas vão entender que leva um tempo para a gente se identificar como força. Porque esse sistema ele vai fazendo o quê? Ele vai te oprimindo num lugar que você não consegue se entender como bonito, você julga a sua aparência, a sua maximização, os adornos que a gente usa tem uma explicação, a gente gosta de vibrar solar. Então demora para você se reconhecer como belo em todos os aspectos, não no mais superficial, mas também na aparência interna, na reflexão. Então quando eu falo sou William, eu estou reafirmando quem sou, chamando a minha voz interior. Então quando eu também estou desmotivado, eu acordo a minha alma dessa forma. Então eu gosto que as pessoas falem sou William, porque de alguma maneira nós somos um do outro, né? Eu acho que é um jeito de brincar, mas também de chamar as pessoas para o centro, para o palco. E eu acho que é um pouco disso que eu faço, do meu próprio arquétipo.
Perfeito. E hoje já são mais de 200 mil seguidores só no Instagram. E lá o Will ele compartilha, né, um pouco das opiniões, tem feito um barulho nas redes sociais. Qual foi o primeiro vídeo seu assim que viralizou, digamos? Eu estava no intervalo do trabalho, gravei um vídeo que não era a minha linha editorial. Para quem não sabe, linha editorial assim, não é a frente que eu atuava. Eu dava dicas de empregabilidade. E aí eu gravo fazendo uma analogia sobre, na verdade, uma linha do tempo sobre o que se tornou a influência. Porque influenciador aparece milionário do nada. E a galera fica, da onde eu venho o dinheiro? E eu comecei a dizer, dinheiro lavado, estão roubando. E aí eu vou e faço um vídeo meio de desabafo com minhas amigas do escritório. E a gente grava esse assunto bate-bola jogo rápido. Não era para ter postado esse vídeo, mas aí eu não tinha o que postar. Quando eu cheguei em casa, depois de 2 conduções, metrô, de Acha 4, que a gente trabalha, é uma canseira, falei, gente, amanhã eu tenho que ter alguma coisa. Aí lembrei que eu tinha gravado esse vídeo, editei o vídeo, já sentindo, caramba, eu falei isso, eu estava tomado por alguma coisa. Porque eu não sabia que eu falei tanta coisa interessante, eu acho que vai dar bom. Postei. Quando eu durmo, acordo, eu chego na recepção da empresa que eu trabalhava, a síndica do prédio, te vi na página de fofoca, uma das mais seguidas do Brasil. Furou a bolha total esse vídeo, viralizou. Eu, como um bom estrategista, pensei, bom, tem demanda reprimida, vou fazer uma curva no meu conteúdo. A partir de agora, é nisso aqui que eu vou me aprofundar, porque eu já tinha todas essas dores para comunicar. E eu vi um palco. Porque no escritório a gente já estava saturado de falar aquilo, já era um sentimento comum. Então esse vídeo mudou tudo e me levou para lugares que eu não imaginei, em pouquíssimo tempo. Porque eu estou na internet há menos de 2 anos, trabalhando mesmo, vivendo disso. E um vídeo, assim, você falou que levou você esse reconhecimento, você chegou para trabalhar, recepcionista, ó, te vi numa página lá de fofoca, e incomodou também, acredito. Muito. Muito. Ameaças, fã-clube de influenciadores alienados, que alienam, na verdade, porque os influenciadores irrelevantes, que eu chamo assim, eles alienam a base de seguidores. Eu acredito que eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil a falar dessa estrutura de maneira prioritária. Eu virei e botei toda a lenha na fogueira. Não fiz um conteúdo ou outro, eu mudei a rota total, assim. Na época em que muita gente tinha medo de apontar os influenciadores que estavam roubando, divulgando jogos de azar quando o Brasil não havia legalizado. É importante destacar que as críticas não estavam quando o Brasil tinha legalizado as bets. Foi bem antes, porque antes de legalizar, os influenciadores já estavam divulgando. Alguns, né? Os irrelevantes. Perfeito. Olha só, a gente vai dar uma pausa agora para um pequeno intervalo. A gente vai molhar as palavras, se hidratar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais negritudes na telinha da TV Alba. Hoje recebendo esse maravilhoso aqui. Somos todos o William. A gente volta já já. Você piscou e o Negritudes já está de volta na telinha da TV Alba, hoje recebendo o comunicador Sou o William aqui na nossa TV Alba, nesse paraíso chamado Hotel Casa Divina, aqui bem pertinho do mar da praia de Itapuã. A gente está ouvindo aqui barulho de pássaros, de vez em quando você ouve também barulho de carros aqui, veículos passando. Afinal, estamos do lado aqui nessa parte externa, nesse jardim maravilhoso do hotel. Meu amigo William, conta pra gente. A gente estava falando no primeiro bloco sobre os influenciadores irrelevantes. Perfeito. Não é? Fala um pouquinho pra gente, como é que você tem visto esse boom, esse crescimento, que chega a ser até assustador dessas pessoas que se dizem influenciadores, que no fundo não influenciam nada e nem ninguém. E por outro lado, vou emendar uma outra pergunta, o crescimento também das bets, jogos de azar, que é um tema que você aborda muito também nas suas redes sociais. Isso é uma grande problemática. A verdade é que o crime viu facilidade na influência. Porque se a gente para pensar o que é o influenciador, ele é uma pessoa que inspira uma grande parcela da sociedade. E hoje, com um índice altíssimo de analfabetismo funcional no Brasil, não é muito difícil enganar uma pessoa, porque as pessoas estão ludibriadas, né? É uma sociedade que cultiva o ter coisas. Por isso a ostentação com bolsa cara, por isso a ostentação com carro, com aquela casa com a porta gigante. Isso é uma proteção de tela ilusória para trazer para as pessoas um pouco dessa dopamina do que é ter essa vida para poder roubar você no final. Aqui em casa é difícil saber quem gosta mais, se sou eu, minha mãe ou minha irmã. Lá em casa era uma para a família inteira.
aprender a usar. As relações que criamos ali foi o melhor de tudo, porque são laços que ficam para sempre. Por isso que aqui em casa a gente se conecta muito. Eu vou tirar aqui que eu vou te mostrar tudo isso de perto. Vamos lá. Minha irmã, por exemplo, faz tudo assistindo. Bora espiar? Minha mãe, então, é a própria comentarista das novelas. Bora espiar? Ah, se essa Maria de Fátima fosse minha filha. Então é esse contexto visual de ostentação mais um link para um jogo de azar. E esse crime crescendo na influência nada mais é do que o próprio crime, que entendeu um lugar super receptivo. Hoje, um influenciador basta discriminar na nota, pagamento de publicidade. Então não importa se essa publicidade foi R$1 milhão. Que publicidade vai pagar R$1 milhão? Hoje nós temos influenciadores no Brasil que têm uma fortuna maior do que a de Silvio Santos. Mas o que essa pessoa fez para ter esse dinheiro, gente? Que Deus é esse que abençoa essa pessoa de tal maneira para ela ter casas em Miami, ela ser dona da própria casa de azar? Então, se esse dinheiro não é criminoso, eu desconheço a sociedade de bem, que é a grande maioria, que vai trabalhar para tentar uma aposentadoria. É como se você não tivesse nunca essa possibilidade. Então eles usam esse do chegou lá através do dinheiro do crime para levar pessoas para a base, porque são essas pessoas que acabam clicando no link do jogo de azar, porque elas também querem a bolsa cara. Então é um código da maldade. Então eu vejo que, assim, na verdade, essa maximização, influenciador preso, nada mais é do que o próprio crime. Porém, hoje, todo mundo que tem uma conta nas redes sociais pode dizer que é influenciador. Então, há também de haver uma análise nesse sentido, porque são os bandidos que sempre existiram na nossa sociedade. Os estelionatos, os abusadores, os caras que realmente estão lavando, estão esculhambando com a sociedade, mas agora tem um perfil nas redes sociais. Então, influenciador preso. E aí a gente já fica preocupado em dizer, eu não sou influenciador porque eu não quero estar associado a o que a grande massa está entendendo do que é influenciador. Porque quando a gente fala de comunicação, a gente tem que perceber que as pessoas não vão receber informação da mesma maneira. Se eu digo aqui que eu sou influenciador, eu sou automaticamente associado, porque a gente não cuida do indivíduo que está assistindo. A gente não fala, uma pessoa foi presa e ela tem uma conta nas redes sociais, mas ela roubava porque estava nela. Não é porque ela é influenciadora que ela roubou. Então, isso não desmembrado vai criando uma cultura também de demonizar influenciadores, que na verdade é uma ferramenta, a internet, que muda a vida de pessoas honestas também, como é o meu caso e o de tanta gente, filho dessa terra, fora dela, que trabalha com honestidade. Como é para você nadar contra essa maré, digamos assim? Acredito que seja difícil. Eu gosto demais. Eu adoro os problemas, resolver problemas. Por isso eu me tornei gestor cedo. Dessa. Adoro resolver problemas. Adoro resolver. Gostei. Então, eu não me sinto nadando contra, não acho que eu sou de mais nem de menos, não acho que a minha verdade é absoluta, ela é minha. Sim. Na internet eu encontrei um espaço que eu posso gerar conexão e as pessoas vão julgar a partir dali. Lido muito bem com as críticas. O importante é estar bem comigo, na minha casa, ter saúde. Eu tenho uma saúde perfeita, graças a Deus. Então eu estou fazendo uma coisa que está dentro de mim. Não sinto que é um fardo, não sinto que é uma... Estou nadando, estou reinventando a roda, nada disso aí. Perfeito. Eu não tenho nenhuma dessa vaidade. Se amanhã eu quiser mudar a pauta do meu conteúdo, assim como eu mudei por acaso, mudando de empregabilidade para falar desse assunto, quando eu achar que é a hora, eu vou mudar, porque eu não Tá tudo sou bem também. o conteúdo, eu sou a sua primeira pergunta. Quem é Perfeito. você como indivíduo? Então, Perfeito. eu não estou preso a isso. Perfeito. E assim, a gente, como eu disse, né, a gente, volta e meia, a gente vê o número, né? Várias pessoas, você falou de reportagens que volta e meia, às vezes parece até notícia repetida. E revela a carência e a falta de políticas públicas, porque a educação é a chave de transformação. Não adianta, por exemplo, prender Ítalo Santos e falar de adultização, atribuir o endeusamento a um homem que deu voz e maximização a isso, um homem branco, e por isso tão aceitável, embora tenha tomado uma atitude coerente, mas a forma como foi abraçada é porque quem comunicou foi a pessoa certa. Porque outros como eu vinham comunicando e estavam no lugar da inveja. Porque hoje criticar a sociedade do ter é ter inveja. Critique o influenciador que tem 20 milhões à base da criminalidade, que você vai ser o invejoso e supostamente o criminoso. Assim que você vai ser lido. Então hoje a gente resolve para inglês ver. Prendo o Ítalo Santos, homenageio o Felca, mas as músicas continuarão adultizando, as big techs, que são as plataformas, continuarão enfatizando a pedofilia, permitindo a nudez explícita nas redes sociais, e hoje você tem que navegar com filtros porque estamos
à luz do dia, tendo conteúdo praticamente adulto em uma rede social, na rede mundial de internet, com crianças e adolescentes assistindo. O que o Will considera um conteúdo relevante? O que é que o Will gosta de ver nas redes? O que é que você ganha seu tempo ali vendo nas redes sociais? É interessante que essa demanda passou a surgir. Fale agora das coisas boas, como você quer ver. E eu quero falar das ruins ainda, porque está longe de chegar. É pouquíssimo o influenciador que segue esse protocolo. Sinalizar quando uma publicidade é publicidade, isso é ético e não gera compra compulsória. Hoje, influenciadoras lançam marcas e elas não precisam sinalizar que é uma publi. Elas fazem parecer que é parte da rotina, porque assim você vende pela indução e alienação. Ou seja, eu vou ter filhos, eu chamo meus filhos para tomar a suplementação alimentar que eu criei na minha marca, ou seja, eu dou um comprimido de colágeno para minha filha, que é uma criança endeusada nas redes sociais, as pessoas sabem de quem eu estou falando, e isso é para levar as pessoas a pensarem, bom, se até aquela criança toma um remédio, eu vou comprar. E aí não sinaliza que é publi. Hoje a gente tem pessoas, por exemplo, que ensinam como ficar rico. A pessoa não é rica, ela aluga uma vida de rico por alguns dias, e ilude para ganhar dinheiro. Então, a pessoa ética que não segue nenhum dessas frentes tem sido pouquíssimo vista hoje. O influenciador relevante é o influenciador que entende que o número das redes sociais são pessoas. E não dá para imaginar fazendo pelas pessoas o que você não quer que façam com você. Desde que eu saí do trabalho, que eu comecei a atacar as bets, os jogos de azar, eu recebo propostas para fazer bets. Nunca parou, mesmo eu sendo um líder do movimento. Eu criei o termo relevância irrelevante para atacar o sistema. E mesmo assim eles me tentam com dinheiro, que eu nunca vou ver em uma publicidade. Não tem como ver aquele valor. É como se quisessem inimaginável. Comprar, digamos assim. E aí eu lhe faço uma pergunta. Como é que eu posso dizer não para um esquema desse? Não estamos falando de 10 mil nem de 50 mil. É papo de 200, 300 por postagens muito... porque eu acho que é mais uma vontade de te comprar. Sim. Não é nem pelo que eu vou conseguir reverter, que eu acho que eu não tenho essa força, mas é para me calar. Cala a boca, toma aqui essa maleta. Toma essa maleta de dinheiro, você é um preto, pobre, então você vai aceitar. Tem esse lugar também. E aí eu consigo dizer não. E as pessoas assistem uma pessoa branca, privilegiada, bilionária, dizer sim para as bets. E elas não se questionam. Mas deixa eu errar um pouquinho que eu vou ser cancelado. Então isso é o racismo estrutural que a gente fala. Perfeito. Will, a gente fala muito, né? As pessoas costumam falar muito sobre representatividade, que é uma tecla que eu costumo bater muito aqui, que só isso não basta. A questão a gente precisa de dar passos cada vez mais largos, avançar. Já avançamos, que bom que avançamos, mas precisamos de mais. Falta muito. Falta muito. Inclusive um post seu também que viralizou recentemente de uma mostra de arquitetura aqui em Salvador, em que numa foto, numa determinada imagem, não aparecia nenhum profissional, nenhum arquiteto ali preto, nenhum arquiteto negro. Os 40 profissionais da mostra de arquitetura e design que aconteceu em Salvador, brancos, escancara não somente uma pauta e uma questão racial voltada a essa fotografia. Não basta formar, basta ter o contato. E como diria a senhora Bira, a herança que importa. Como é que você enxerga isso hoje no meio digital, em outros meios também de uma forma, né? E o que você acha desse termo quando as pessoas falam precisamos de mais representatividade? O que isso significa para você? Na Creator Economy, né, na rede, assim, nesse segmento, eu vejo que muitas vezes é modinha. É para fazer a política da boa vizinhança. Eu estive em um dos eventos mais grandiosos, assim, a termos de palestras do marketing digital, e eu estava inserido como um influenciador, comunicador relevante através da minha agência Play 9, como embaixador Playnest, que é o aplicativo que oportuniza para as pessoas conseguirem fazer publicidades de maneira legal. E de pretos era eu, Lázaro Ramos, que eu até o entrevistei nesse dia, e um palestrante que eu não conhecia, conheci nesse dia, o Misha. O evento gigantesco está querendo inserir pessoas como nós, mas isso grita uma coisa urgente, que é a falta de nós, e enquanto contrapõe com precisamos de representatividade. A gente precisa, mas quem pode escolher não está escolhendo por quê? A gente precisa, mas por que na mostra os arquitetos, os designers escolhidos foram os brancos? Quem tomou essa decisão? Então eu acho que está nessa coisa do banner na empresa, corporativo, nas datas que deve se falar do assunto, virou modinha. Eu acho que depois da pandemia aconteceu um fenômeno que foi alguém apertou um botão e resetou algumas coisas que a gente já estava avançando. Eu senti que a gente regrediu. A gente parou de falar de gordofobia, de homofobia, de transfobia, de racismo. A gente estava numa ida
Só que o que aconteceu foi o seguinte, era moda apenas, não era tão real, parece. Por isso não ficou. Eu participei de uma palestra em São Paulo, em um dos maiores eventos da Creator Economy, que é o YouPix, para falar sobre por que as marcas não estão olhando para o Norte e Nordeste e só para o Sul e Sudeste. Isso tem o quê do racismo? Tem a xenofobia. Mas todas essas marcas que dão nãos para pessoas pretas e para o Norte e o Nordeste, onde concentra a maior parte de pessoas pretas no país, estão sendo racistas. Então não dá para se contentar, não dá para estar tranquilo com isso. A favela não venceu, então é tão interessante que as pessoas dizem a favela venceu. Isso quer dizer o preto está vencendo, a mãe solo está vencendo, qualquer pessoa de grupo marginalizado, dito assim. Só que isso é a maior mentira, porque normalmente quem está gritando que venceu é porque conseguiu se vencer. Verdade. Saiu da favela, aqui simbolizado como qualquer situação de dificuldade, porque embora tenhamos que respeitar essa formação, sabemos das calamidades, da negligência do Estado com a moradia na favela, e aí eu estou morando no calçadão e grito, a favela venceu. Então essa é a maior farsa, não acho que não deve se falar isso, assim como não deve se falar antes que o efeito seja real, porque está longe de acontecer. Will, a gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas tem muita coisa ainda para te perguntar. Vou tentar fazer aquele... Bate-bola, jogo rápido. Você falou do Lázaro Ramos, eu vi um post seu muito interessante Foi. de um direct que você mandou para ele. Há um ano atrás. Há um ano atrás. Foi. Cara, que sensacional Sensacional. Minha vida é assim, é uma coisa mística. isso. E aí, como foi a entrevista Lázaro Foi Ramos? maravilhoso. Quando eu falei, sou de Salvador, aí ele, nossa, que legal. E aí foi rapidinho, mas foi uma delícia, porque ele ia palestrar em seguida e a gente pôde falar de situações pertinentes. Lázaro tem uma luta antirracista, por isso eu sou fã de pessoas relevantes. Na ocasião, aproveitei para falar da Thaís Araújo, que no papel dela da novela, ela regride de novo do lugar de mulher rica preta, né? Teve essa polêmica. Ali eu coloco de maneira indireta, mas estava ali. E a minha ideia era poder ter essa irmandade. Foi uma honra, foi um selo de que eu estava no caminho certo, né? Porque há um ano atrás eu peço uma entrevista e a vida e o universo se movimentou para que esse encontro acontecesse. Para quem você mandaria um direct hoje pedindo a entrevista? Ai, deixa eu pensar. Eu gosto de pegar assim. Misericórdia. Sabe, nesse momento, eu diria que nem é uma pessoa preta agora. Eu vou falar, sabe quem? Inesperado aqui, Joelma. Joelma. Sabe por quê? É rapidinho, eu vi eu te stalkeei Foi, né? bastante e vi também seu vídeo falando do show da Joelma no Detal, que eu concordo plenamente contigo. Exatamente. Showzaço. Por isso, nesse momento, me vem tão vibrante, porque eu acho que falar do Norte, eu queria entrevistá-la perguntando sobre resistir, porque onde que ela se conecta com também a luta que nós temos do outro lado? Porque ela acabou levando o nome do Pará de uma maneira tão recebida com preconceito, com estilo musical, as pessoas não respeitando aquela batida que revela um estilo, assim como nós temos o axé, o nosso pagode, o calypso, isso é o Norte. E é uma parte tão fundamental da nossa sociedade, do nosso Brasil, e eu acho que Joelma, ela é de fato uma grande voz nesse lugar. Nas redes sociais, eu vou perguntar, já vou te fazer a pergunta para você já guardar aí, você já pensar na resposta, com quem você gostaria de fazer uma collab, assim, é o primeiro nome que vem na sua mente. Mas antes de você responder, vamos falar da palestra rapidinho. Palestra, a sua vida não é um jogo de azar. Exatamente. Eu vou decifrar o código da maldade, mostrando como os influenciadores estão iludindo a sociedade com fatos, provas, dados. E a gente está preparando isso há alguns meses. Nos próximos isso fica pronto e a gente vai rodar. Já me contou que tem dado um Tem trabalho. dado. Eu não sabia que tinha que ser tão relevante para fazer uma palestra. E escreve, muda texto, porque toda hora um influenciador vai preso, uma lei muda, a gente tem uma falta de regulamentação no segmento da influência, o que acaba sendo um problema para o crime, porque aí ele lava o dinheiro através do influenciador, contrata o influenciador para divulgar o crime, então a gente vai mudando toda hora. E enquanto isso não se ajusta, você fica muito solto. A gente não sabe se tem 2 milhões de influenciadores no Brasil, se é mais. Então dá um trabalho, porque eu não posso ser irrelevante num palco, eu quero fazer um trabalho bem feito. Com quem seria essa collab? No momento, eu faria essa collab com a Isa. Maravilha. Eu acho que ela tem sido duramente criticada pela escolha pessoal e pela forma como as coisas se conduziram nas redes, até de uma maneira que gerou a ela uma pressão para que ela posicionasse. E eu queria entender como mulher preta ela tem usado quais artifícios para resistir. E é muito preocupante porque eu tenho visto uma parcela grandiosa de mulheres a criticando, o que demonstra ainda um trabalho para as mulheres de ensinar o que é sororidade. E na parte racial, uma quantidade grande de pessoas pretas decepcionadas com ela. O que é mais engraçado é que uma pessoa branca, irrelevante, supostamente bandida, é muito mais cultuada do que uma preta que fez um erro. É erro tomar uma decisão pessoal. Então, no momento, me vem ela por conta
desse posicionamento da internet de a cancelar, né? Inclusive eu fiz um conteúdo recente que gerou uma grande polêmica, eu tive que postar uma nota de retratação, enfim, em detrimento à minha visão sobre o que aconteceu com a Isa. Então eu acho que seria bem interessante essa entrevista nesse momento. Perfeito. E só pra gente encerrar, um autor vai escrever um livro contando a sua vida, sua biografia. Como você gostaria que contassem a sua história de vida? Eu queria que a minha história de vida fosse contada como uma pessoa que passou e foi fator de soma e que não atribuíssem as minhas conquistas. Eu espero um dia ter condição financeira para ter um instituto, para conseguir fazer com que de fato as coisas aconteçam, porque infelizmente hoje a comunicação ela não é a única ferramenta, ela necessita também de uma base financeira forte para você fazer e ser fator de soma, montar uma estrutura que acolha pessoas. Então eu gostaria de ter um lugar que pudesse cuidar de jovens para que eles pudessem ir para a internet como uma plataforma de mudanças de vida. Eu queria que eu fosse associado a uma transformação de pessoas. Perfeito. Não como eu cheguei lá, como o William saiu de feira e se tornou. Isso é o mínimo, eu já estou conseguindo fazer isso. A minha vida já mudou e isso não é importante mais. Eu acho que eu quero pensar que ser contado como um fator de soma, como alguém que foi um agente de transformação. É uma vaidade e um sonho também. Perfeito. É. E somou bastante aqui no nosso Negritudes, viu, Will? Muito obrigado pela sua participação. Você. Dizer que, assim, foram um pouco mais de 30 minutinhos aqui. Tudo bem organizado, várias câmeras. Pois é, agradecer a toda a É. equipe aqui que faz acontecer o Negritudes. Mais uma vez, muito obrigado Muito pela obrigado sua a você. disponibilidade. Conte com a gente. Te agradeço de verdade. Te ouvir é muito inspirador, Ai, que de legal. verdade mesmo. Leve isso. E a gente precisa, a internet, não só a internet, mas seres humanos, precisamos de mais pessoas como você ao nosso redor. De verdade. Beleza, ele De é verdade lindo, né, mesmo. gente? Super gente boa, obrigado, Mais viu? uma vez, obrigado. E obrigado a você de casa, viu, que nos acompanhou. Nosso Negritudes, lembrando, vai ao ar todo sábado, às 9 da noite, aqui na telinha da TV Alba. Também estamos no YouTube da TV Alba. Pois é, youtube.com/TV Alba. Um beijo, um abraço para vocês. Tchau, tchau e até mais. Tchau, gente.